Tem um ditado que diz que o barato sai caro, mas aqui no Gubela Grill, o barato é sinônimo de uma boa refeição. E por que eu falo isso? Porque eles têm preço baixo e aquele custo-benefício que você encontra só aqui na região da Consolação. Então, vamos conhecer. Todo o buffet é incluso aqui no Gubela Grill. Dá uma olhadinha aí, olha, a parte de salada são 30 opções, tem os pratos quentes, mais 30 opções e também o churrasco na brasa, olha que delícia, picanha, maminha, alcatra, baby beef e muito mais, tudo incluso. E no final, a cereja do bolo é o buffet de sobremesas feitas na casa. E em cima, na parte superior, você tem um amplo salão com bastante lugar, muito conforto para o seu almoço. Venha conhecer o Gubela Grill aqui na rua Doc Lobo, número 593, entre a Paulista e a Santos, o melhor custo-benefício da região da Consolação. Brasil Business, com Flávio Navarro. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa com Brasil Business. E no programa de hoje eu vou falar com ele. Nasceu em Salto, 7 de janeiro de 1962, é o caçula de 3 filhos de Ramon Garcia e Iraides em memória. Casado com Marisa, é pai da Raquel e da Renata. Estou aqui com ele hoje, Geraldo Garcia. Geraldo, seja muito bem-vindo, tudo bem, meu irmão? Flávio, um prazer enorme estar aqui na Com Brasil e esse programa que está tendo muita repercussão e à disposição aqui. Espero que esse papo, que muita gente famosa já esteve aqui, seja do agrado aí dos telespectadores e a gente possa trocar ideias. Legal. Geraldo Garcia, a tua formação básica, ela se iniciou na escola pública em Salto. Me fale um pouquinho como que foi. Toda a escola pública. Salto é uma cidade lá do interior do estado de São Paulo, né, Flávio? Uma cidade muito pequena na época, hoje está com 140 mil habitantes, e toda ela na rede municipal, na rede pública, na rede estadual. Depois eu fiz faculdade de administração de empresas, mas toda ela na formação pública. Por isso que eu valorizo muito a escola pública, porque eu sou fruto dessa escola pública, Flávio. Eu acho que é uma forma de dar oportunidade para todos, né? Tá, Geraldo, aos 14 anos, você iniciou o seu trabalho na Eucatex, uma grande empresa nacional, muito conhecida, multinacional, né? E fala um pouquinho, Eucatex, como é que foi? Eucatex da família Maluf, não é? E na minha cidade, na minha meninice, ou ia trabalhar na Eucatex, ou ia trabalhar na Brasital, empresa de tecidos. Certo. Salto era uma empresa que fazia muito tecido na região de Sorocaba, né? E eu fui na Eucatex. Aí foi toda a minha meninice, teve toda uma trajetória lá na Eucatex e depois fui numa multinacional em Sorocaba, mas eu devo muito à Eucatex. Eu tenho como office boy lá, Flávio. É mesmo? Office boy, levando correspondência lá pelas diversas seções da empresa. Então, se eu tenho aquela coisa da escola pública também, a questão de começar de baixo, lá nos primórdios, 1977, muita saudade da Eucatex, daqueles amigos daquele tempo. E tu permaneceu por 9 anos lá? 9 anos lá na Eucatex. Depois eu saí, eu trabalhei em vários setores da Eucatex. Nos últimos tempos eu trabalhava em RH, em treinamento de pessoal. Legal. E aí fui trabalhar numa multinacional, numa grande empresa lá de Sorocaba, a Fábrica de Aço Paulista, uma metalúrgica que tem uma fundição, a Faço. Então foram os meus 2 primeiros trabalhos, né? A iniciativa privada, muita memória, treinamento de pessoal, organização e métodos, um período muito rico aí do início da minha vida profissional, Flávio. Mas quando foi para Aços Paulista, o senhor se graduou em administração de empresas. Sim. Era a Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis de Sorocaba. Hoje é uma grande universidade, Flávio, a Uniso, mas no início da década de 80, a Facas tinha 2 cursos, Ciências Contábeis e Administração de Empresas. E eu fiz Administração de Empresas. Muita saudade também daqueles professores. Hoje se fala de empreendedorismo, tem o Sebrae aí, mas naquele tempo não era tão comum falar disso. E os professores, a saudade dos professores da faculdade que falavam, olha,
se você está fazendo o curso de administração de empresas, mas não sair daqui para abrir o seu próprio negócio, você está na sala errada, você tem que fazer ciências contábeis. Vocês têm que sair daqui para formar empresas, para formar empresários. Esta aqui é uma faculdade para formar negociantes. Então, isso tudo entrou na minha cabeça, como entrou na cabeça de uma série de pessoas da minha geração, né? Em 1984, você tinha paixão por rádio. Aí você iniciou o curso de radialista no Senac. Aí foi que iniciou alguma coisa já no meio de comunicação, foi em 84, né? Sabe, quando eu estou aqui na Com Brasil, nesse estúdio tão bonito, e era a minha grande paixão. Eu fiz administração de empresas, mas tinha aquela vontade, aquele desejo na veia, no de fazer sangue. comunicações. Quando eu vejo você apresentando esse seu programa, os bastidores de uma TV, era uma coisa que... E aí, para matar essa saudade, como eu tinha feito administração de empresas, para matar esse desejo de fazer, o Senac, lá no início da década de 80, para regularizar a profissão de radialista. Hoje, o jornalismo, o radialista, você não precisa ter diploma, né? Mas naquela época tinha. Então, o Senac de Sorocaba também, ele fazia um curso de 1 ano, eu fiz parte lá da turma de 85. Wilson César, que brilha aí, um grande locutor da Jovem Pan, foi meu professor dessa época. Então, o rádio, aquele curso de rádio, abriu as portas para fazer o programa lá, porque hoje é sábado, na Rádio Convenção de Itu, que era uma das emissoras AM mais antigas do interior de São Paulo, né? Então, eu fazia de uma forma muito modesta, porque eu trabalhava nas Paulistas, trabalhava de segunda a sexta-feira em Sorocaba, mas de sábado à tarde, domingo pela manhã, eu fazia estes programas populares na Rádio Convenção. Que era Itu. Itu, mas pegava em Salto, Itu, todo... Mas também tinha a Vale do Tietê, também, então fazia as duas, né? As duas. É que Legal. Depois que eu saí da Rádio Convenção, fui para a Vale do Tietê. Essa paixão por rádio, né? Mas a rádio foi muito importante porque, além de apresentar música, entrevistar pessoas, ela me abriu espaços para a minha vida, para uma mudança radical da minha vida, né? A partir da rádio que veio a vida pública na minha vida, né, Flávio? Falando em vida pública, em 1988, aos 26 anos de idade, o senhor recebeu um convite do ex-prefeito e já falecido Eugênio Coutro, que havia ganhado. Como é que foi esse momento, essa virada de chave de um trabalhador, um chefe de RH, um cara da empresa, aí se tornou um grande radialista, foi partir para a política? Como que foi essa virada? Foi bem um grande radialista. Era um programa de rádio modesto que eu tinha, né, Flávio? Mas o seu Eugênio Couto, ele tinha disputado as eleições 3 vezes lá em São Paulo. E na 4ª ele ganhou. E aí um dia eu estou lá no meu trabalho, lá em Sorocaba, não tinha celular nessa época. Sim. Ele me liga e fala, Geraldinho, ele me chama, Geraldinho, venha, falta só uma secretaria para eu preencher aqui, para trabalhar aqui comigo. Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo. Você fica falando aí no seu programa de rádio, dando palpite de uma série de coisas que precisa fazer. Vem aqui, venha trabalhar na minha equipe. Pegou de surpresa, porque eu não estava inscrito em partido político algum, não tinha vínculo nenhum com o próprio grupo político do seu Eugênio Couto. Mas foi o convite que mudou a minha vida, Flávio. Sim. Eu aceitei. Olha só, o rádio mudando, né, os meios de comunicação que tão importantes para levar tantos aí na vida pública, eu modestamente eu entrei nesta. Foi um convite do Couto a partir de um programa de rádio que teve, e aí não saí mais. Eu fiz parte dessa equipe do seu Eugênio como secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo. O seu Eugênio foi um visionário em diversas, me dando oportunidade para fazer uma série de ações na secretaria, que ele me deu essa oportunidade de trabalhar, e a partir daí eu digo que a minha vida, há 30 e tantos anos, de 4 em 4 anos, tem uma mudança, mas a saída da iniciativa privada, essa mudança de chave que você falou, foi esse convite do prefeito e eu aceitar essa missão de ser secretário municipal lá na minha terrinha. Mas em seguida o senhor também foi secretário municipal de Cultura lá em Itu, que aí também foi uma outra história, com o Lázaro Piunti, que foi prefeito de Itu. Como é que foi esse momento? Saiu da tua cidade, da tua terrinha, e partiu para ser secretário municipal de Cultura em Itu. Foi assim, Flávio. O seu Eugênio, como eu falei, ele foi visionário.
Gênio Couto. E ele deu muita oportunidade como secretário de turismo. Salto, deixa eu te contar, o Rio Tietê nasce em Salesópolis, aqui em São Paulo, Sim. praticamente na praia, no litoral norte de São Paulo. E ele cruza o estado de São Paulo inteiro, tem quase 1.200 quilômetros, e vai lá para o Rio Paraná. Cidade de Salto, ele dá um salto. Mas peraí. É Salto de Itu ou é Salto? Como é que é essa história? Agora, esse salto que você falou, o que é? Salto de Itu, como é que é? Não cortando a tua fala, mas já colocando aí. Se falar Salto de Itu para saltice, brincadeira. Tempera a sua orelha com vinagre. Essa é uma brincadeira, mas a cidade, por incrível que pareça, chamava Qual é a história? Chamava Salto de Itu. Salto de Itu. Na verdade, ela pertencia a uma vila pertencente a Itu, que está muito próximo de Salto, né? Itu está a 6 quilômetros de Salto. E o Rio Tietê, então, dá esse salto lá na minha cidade, o último salto do Tietê. Aconteceu o seguinte, a história do Salto de Itu. O governador do estado de São Paulo, aliás, o estado não tinha nem esse nome de estado, ainda era província, chamava-se Altino Arantes. Altino Arantes foi governador de São Paulo de 1917 a 1920. Sim. E no dia 28 de dezembro de 1917, Altino Arantes ele promulga uma lei com 2 artigos. 2 artigos. Onde se lê Salto de Itu. Leia-se Salto. Revogadas as disposições em contrário. E aí tinha a explicação da lei. Aí vem a explicação para você, Flávio. Falar Salto de Itu é uma incoerência, porque na linguagem tupi, salto significa Itu, Ituguaçu, Salto Grande. Então era uma incoerência linguística. É como se dissesse salto de salto. Então, na verdade, a gente brinca hoje. Brinquei com você. Sim. Itu, salto, Itu é praticamente conurbados, ligados, mas as cidades são prósperas, muita gente de Salto trabalha em Itu e vice-versa. Mas eu estava falando das atividades que eu fiz com o seu Gênio Couto. O seu Gênio Couto deu oportunidade para fazer o Parque da Rocha Mutunê, que é um parque geológico muito importante, o Parque das Lavras. A primeira usina hidrelétrica do Tietê está lá em Salto, usina de Lavras, e ele transformou, através do nosso trabalho da Secretaria, num parque municipal, parques que foram tombados, inclusive. O Parque do Lago, o museu. Enfim, você me pergunta como é que foi a história de eu ir para Itu. Como esses parques em Salto se consolidaram, ganharam fama, o prefeito Lázaro Piunti, que aliás teve 4 mandatos, o prefeito Piunti tem uma história lá na cidade de Itu, né? A esposa dele, a Maria do Carmo, foi deputada várias vezes, mas ele me faz um convite generoso em 1993, com a experiência que eu tinha conseguido lá de implantar os parques de Salto. Em Itu tinha um Varvito, a pedreira de Varvito. Parque de Varvito. Isso. Os Varvitos são aquelas pedreiras, umas lajes muito interessantes geologicamente, que se completam. Sim. Varvito conversa, vamos dizer assim, em termos geológicos, com a Rocha Mutunê de Salto. E aí o prefeito Piunti me chama, e foi uma experiência maravilhosa, porque naquele mandato, então, o prefeito Piunti, de 93 a 96, eu trabalhei na vizinha cidade de Itu. Foi uma experiência muito forte, não só administrativa, mas politicamente, porque o Piunti, a Maria do Carmo, tinha todo um trabalho fora, na época, pelo PSDB. E aí foi um momento também, Flávio, que eu voltei a estudar. Como eu falei para você, eu tinha feito a faculdade de administração, mas como eu tinha trabalhado e trabalhava com essas questões de parques e de turismo, eu falei, tem que me mexer aqui, né? Assim como eu fiz o curso de rádio, de radialista, eu voltei e fiz o curso de pós-graduação, também pela ECA, na USP. A questão do mestrado teve presente na minha vida, não é? Falta pouco para eu ser mestre em turismo, mas o turismo, aí eu posso dizer que eu me consolidei também na questão acadêmica, né? E foi muito importante, então, aquela minha passagem por Itu, além de continuar o trabalho, para eu me graduar nessas questões de Itu. Então, foram os meus 2 primeiros trabalhos, secretário municipal em Salto e secretário de Cultura e Turismo em Itu.
E esse curso foi no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, né? Aí foi diferente. Aí que foi já Não, aí eu virei professor. coordenador. Isso, porque o que aconteceu? Como eu trabalhei, como eu fiz a pós-graduação e o mestrado na área de turismo, o Centro Universitário Patrocínio, que tinha um curso de turismo Sim. e meio ambiente, me convida para lecionar. E aí eu lecionei durante muitos anos, coordenei e implantei o curso de turismo na universidade. Então, uma coisa foi puxando a outra, Flávio. 1997, o senhor é eleito vereador em Salto. Aí, primeiro mandato, né? Porque como secretário municipal, um cargo de confiança do prefeito, uma portaria, ele faz a designação para a gente atuar, é um braço do executivo, não é? É o prefeito daquela área específica, vamos dizer assim. Mas aí enfrentei as urnas lá em 1996. Fui muito bem votado, Flávio. Sim. E foi uma experiência bacana de pedir voto. Hoje em dia tem rede social, Sim. Os candidatos têm toda essa história, né? Está presente de toda forma. Naquela época era na raça mesmo. Pedir voto de porta em porta, que aliás é esse estilo de política que eu acredito, né? O olho no olho com o eleitor e tal. E foi muito bem sucedido, fui o mais votado naquela eleição de 1996, e aí atuei. Foram 97, 1998, 1999, 2000, foi um momento muito forte. Aprendi, eu acho, Flávio, de uma coisa para você, que todos aqueles que entram na vida pública, tudo bem, eu no meu caso entrei como secretário do prefeito, mas eu acho que tem a participação no legislativo, aprender a fazer parte de um colegiado no legislativo, dá uma experiência muito grande para a gente, de humildade, porque você não decide sozinho. Como secretário, você está lá de acordo com o prefeito, faz uma obra. O vereador não. O trabalho do vereador tem que ser um trabalho colegiado para você conseguir fazer com que as suas indicações, com as suas leis, né, sejam aprovadas pelo colegiado. Isso não passa. Então foi uma experiência muito rica. Nesse momento, nesse mandato, eu participei. Eu acho que foi o primeiro momento, uma das coisas muito fortes que eu posso dizer que faz parte da minha trajetória. Se você me perguntar o que marcou, foi o início do consórcio do Ribeirão Piraí. Nós temos um riozinho, Flávio, que nasce em Cabreúva e passa por Indaiatuba, Itu e vai lá na foz, no rio Jundiaí, em Salto. E esse consórcio do Ribeirão Piraí nasce daquelas ações que eu tive com os vereadores daquele mandato, com o promotor público, com os prefeitos que trabalharam. Então foi os prefeitos de Salto, Itu e Indaiatuba, né? Então nasce esse importante. Lógico, teve outras atividades naquele mandato, mas muita saudade desse primeiro mandato aí da vereança lá em Salto. Mas como vereador, o senhor atuou muito na duplicação da rodovia Convenção, não foi? Também. Além do... Que liga Itu a Salto. É isso mesmo. Foram ações que hoje estão lá consolidadas e tal, mas que naquele trabalho de formiguinha, o vereador, Flávio, é um trabalho de formiguinha. Às vezes, aliás, ele é um cargo que sofre muita perseguição, né? Sim. Tá lá, não. O vereador, ele tem todo um trabalho de bastidor que é incompreendido também. Mas também a duplicação da rodovia. Nós tínhamos um prédio histórico lá em Salto, que era o prédio de uma creche da Brasital, que foi uma das empresas pioneiras que pertencia ao INSS. A gente conseguiu transferir aquilo para o município, numa ação com o então deputado José Aníbal, deputado federal, Sim. influente lá do PSDB na época. O vereador, ele pode fazer essas articulações com o deputado federal e estadual, trazer emendas. Muita saudade do meu primeiro mandato de vereador lá atrás. Fala um pouquinho sobre a Maria Fumaça, o museu em Indaiatuba, que o senhor tem um pé em Indaiatuba, né? Fala um pouquinho sobre esse momento da Maria Fumaça do Museu Ferroviário. Assim, Flávio, depois do meu primeiro mandato, veio o segundo mandato de vereador. Sim. 2000, porque é tudo muito breve, né? Na vida pública. Um mandato de 4 anos é um tiro pequeno, né? Um tiro de curta distância. Então vem em 2000, eu parto segundo mandato de vereador, e aí como vereador no segundo mandato, sempre trabalhando nessas causas ambientais. Sim. Sou muito ligado às questões do Tietê, não é? Que
tão sofrido, tão poluído lá na nossa região, lá em Salto, né? Então, eu sempre tive uma ação muito constante lá. Professor na Faculdade de Itu e coordenador de turismo. Sim. Atuando nas questões ambientais, foi um momento também atuar em consultorias nessa área de turismo. E o prefeito Reinaldo Nogueira, uma grande liderança lá de Indaiatuba. Reinaldo teve 4 mandatos de prefeito, foi deputado federal. Em 2001, ele estava começando o seu segundo mandato e num programa de rádio. Sempre rádio teve alguma coisa na minha vida. A Rádio Vale do Tietê. E eu entrevistando o Reinaldo, conversando sobre alguns assuntos, era vereador e tinha esse programa de rádio. E dava aula. Aí o Reinaldo falou: escuta, Geraldo, eu tenho esse sonho de transformar Indaiatuba, que hoje é uma cidade muito industrial e tal, mas nos primórdios aí do século passado, né, do século XX, ele era muito forte em termos ferroviários. Muito forte. Tem um bairro lá chamado Itaici, que é a principal escola de telégrafos, era lá em Indaiatuba. E o Reinaldo tinha esse sonho de desenvolver um museu ferroviário, levar uma Maria Fumaça, e no primeiro mandato dele, que foi de 97 a 2000, ele não conseguiu fazer isso. Um programa de rádio, entre uma pergunta e outra, como estamos aqui, ele falou: Geraldo, você não quer ir trabalhar como consultor e fazer essa questão que não deu para eu levar essa Maria Fumaça, fazer esse museu no mandato anterior? E eu topei a parada, tinha tempo. Hoje os vereadores é full time, tem muitos vereadores que não fazem outra coisa, né? Mas naquela época não, ele camelava com uma série de ações, né? E foi muito prazeroso, porque além de levar a Maria Fumaça, implantar um museu, nós criamos uma ligação, como eu falei, muito forte com as lideranças em Indaiatuba, com o Reinaldo. O Rogério estava começando, né, a carreira dele também, e foi aí que ele me incentivou, e aí veio o primeiro mandato ao prefeito, Flávio. Em 2004, o senhor foi eleito primeiro mandato de prefeito. Exatamente. E aí como é que foi? Vereador, fez muitas coisas no meio ambiente e tal, o senhor dorme e acorda como um prefeito. Como foi essa virada? Acordar no dia seguinte, sou prefeito de Salto. O Reinaldo, que tinha sido, então, estava terminando o segundo mandato, ele chegou um dia para mim e falou: por que você não tenta a prefeitura? Eu falei: Reinaldo, difícil, né? Porque eu tinha aqueles os 2 mandatos de vereador, estava terminando o segundo. Eu trabalhava como professor e falei: mas como é que eu encaro isso? Ele falou: Geraldo, se você não tentar, você não vai conseguir. Se una, faça um grande trabalho com os partidos políticos, que havia um candidato lá, o doutor Ângelo, que era o franco favorito naquela eleição de 2004, né? Sim. Eu falei: olha, mas o doutor Ângelo Dulce está muito forte lá, Reinaldo. Ele falou: não tem candidato forte, Geraldo. Se você fizer um trabalho sério e unido, então eu posso dizer que apadrinhado aí pelo Reinaldo, ganhei força e energia para a gente fazer todo um trabalho. Unimos várias frentes, vários partidos políticos naquela ocasião. E como não tem eleição ganha, a gente derrotou lá o franco favorito na época. E aí, nova virada de chave, porque aquele que tinha a experiência de ter sido secretário municipal, 2 vezes vereador, consultor, professor, aí entrou um outro universo, né? Prefeito municipal. Meu primeiro mandato foi de 2005 a 2008. A grande dificuldade, pegamos a prefeitura para variar com muita dívida, né? Sim. Normalmente nunca Sim. a gente apanha mamão com açúcar, né? Mas podemos dizer que nos consolidamos, né? Naquele momento foi uma união política muito histórica na nossa cidade, de todas as frentes políticas, né? O PT se uniu ao PDT, que era o meu partido na ocasião, várias frentes, né, para ganhar aquela eleição. Nós fizemos um trabalho onde posso dizer, Flávio, que mudamos a cara da cidade, começamos a mudar a cara da cidade. Salto era uma vila, como eu falei, pertencente a Itu, sim, e ela era muito acanhada, uma cidade muito antiga. Salto tem 325 anos, então ela não foi planejada urbanisticamente.
Então foi um trabalho muito intenso de rasgar avenidas, né? Sim, rasgar avenidas, pontes, duas pontes. Eu tive a infelicidade de uma ponte, inclusive, ter caído logo no começo do mandato, mas eu posso dizer, então, foram pontes, pescadores, estaiada. E nós podemos dizer que eu ganhei um apelido também na ocasião, viu? Muitas praças, onde tinha uma área de lazer, uma área que foi reservada para um loteador para fazer uma área de lazer, nós consolidamos com uma praça, né? Uma praça municipal. Eu ganhei o apelido de Geraldo Pracinha. É interessante quando você faz uma mão com açúcar, vamos transformar isso em uma coisa boa, né? Sim. E aí o vereador que queria me provocar, o Geraldo só faz pracinha. E a gente ganhou esse apelido, né? Porque além das pracinhas, nós fazíamos uma série de coisas. Mas eu valorizo muito as áreas de lazer, foram muitas áreas de lazer naquele mandato e no mandato seguinte, porque eu fui reeleito. Em 2008 nós fomos reeleitos, então, quer dizer, fomos aprovados, né? Muitas escolas, muitas creches. Eu posso dizer que a gente aprendeu com toda aquela trajetória, por isso que eu valorizo muito a vereança, porque a gente aprendeu com o trabalho de vereador, com o trabalho de secretário municipal, a fazer uma gestão que valoriza cada centavo do dinheiro público. Entregamos uma prefeitura em ordem em 2012, e assim nós podemos dizer que é a minha história que já chega lá em 2012, né? E como é que foi o que o senhor conseguiu o ambulatório médico? Que foi uma coisa que deve ter dado uma mudada muito grande numa cidade de Salto. O senhor conseguiu com o governo a obter um ambulatório médico? Ambulatório médico de especialidades, um AME. Foi uma luta muito grande, porque o que acontece? Salto tem um hospital municipal, todos os recursos públicos era a prefeitura que colocava lá, e naquele momento havia o início, o PSDB estava começando os ambulatórios médicos de especialidades. E é interessante, Flávio, porque havia uma disputa entre Sorocaba, Itu, e eu entrei nessa disputa para a implantação de um AME, que provocaria uma redução dos custos do hospital. Daí eu falei, meu Deus do céu, Sorocaba tem lideranças políticas fortes. E tu também tem. Como é que eu vou entrar nessa parada se eu só tenho as questões técnicas? Eu sabia que, tecnicamente, Salto tinha todos os atributos para conseguir isso. Nós tínhamos um hospital grande, que nós podíamos acolher esse AME. Um dia eu fui para Cesário Lange, eu nunca esqueço. O Alckmin era o governador do estado. Sim. E eu cheguei, esperei um momento lá numa inauguração que ele estava. Eu falei, doutor Alckmin, eu estou entrando numa parada aí difícil. Eu queria só saber uma coisa. Tem questões políticas para a gente conseguir esse AME para Salto? Se tiver, eu nem tento. Ou só é eminentemente técnico? Porque se for eminentemente técnico, eu estou já num trabalho sério com a Secretaria de Estado de Saúde, lembro do nome do secretário, que era o Barradas, na época. E ele, com aquele jeito dele, não falou, xará, pode ir, porque é técnico, não tem influência política nenhuma. Se Salto estiver lá na frente, vocês vão receber esse AME. E foi assim que nós conseguimos, lembro, com muita alegria também deste AME que chegou, e hoje ele é um AME regional de pequenas cirurgias, Flávio. Então, é aquele trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo com as lideranças, com muita fé, com muita crença. Se você não acreditar na parada que você está enfrentando, você nem levanta de manhã, né, Flávio? Mas você me lembra, então, dessa questão do AME, que foi uma conquista muito forte para a saúde da nossa região. Além das clínicas, né? Nós mudamos a cara, porque eram aqueles postos de saúde miadinho que nós tínhamos, e que, aliás, o seu Eugênio, lá atrás, naquele mandato que eu participei dele, ele já começou essa revolução dos postinhos de saúde. Mas foi no nosso mandato, aliás, eu quero aqui citar o nome do José Carlos Servilli, que foi nosso secretário de saúde no primeiro mandato, ele que teve essa ideia. Ele falou, por que só as pessoas de posse que podem estar indo numa clínica? Vamos transformar
as nossas unidades de saúde num local digno, uma clínica, com uma cara de clínica mesmo. E foram implantadas várias clínicas de saúde nesses mandatos todos, junto com o Hospital Municipal. Então foram atenções variadas, além do urbanismo, a questão da saúde, a questão da educação das escolas e as minhas pracinhas, né, que tem essa paixão toda especial. Onde tem um cantinho, a gente bota lá um playground, uma flor, para dar vida, para oportunidade para as pessoas conversarem no banco de jardim. E qual o sentimento do senhor de construir um centro de educação e cultura no qual abriga o Teatro Palma de Ouro? Você sabe que entre nomes famosos que nasceram na minha cidade de Salto, um nome muito forte de um ator, Anselmo Duarte, chamado Anselmo Duarte, não, o Anselmo Duarte. Anselmo foi, por isso que leva o nome da Palma de Ouro, o único prêmio internacional de cinema do Brasil foi a Palma de Ouro. Em 1962, disputando com grandes nomes nacionais, Anselmo Duarte disputou e ganhou de Fellini, inclusive, Frederico Fellini, um filme que retrata a luta de um nordestino que vai pagar uma promessa lá numa igreja da Bahia, né? Anselmo pegou essa peça de teatro e transformou num filme que foi o ganhador. E aí, fazer com que o nome Anselmo Duarte, numa quadra que existia no centro da cidade, existia o Parque Infantil em Salto, uma área de lazer bem no centro da cidade. Transformar aquela área de lazer no grande teatro da nossa cidade, esse centro de educação e cultura, sim, que homenageou o Anselmo, agora já falecido, né? Foi também uma referência, porque Salto é um celeiro de artistas. Além do Anselmo, nós temos o J. Silvestre, que foi um grande nome também lá, da televisão na época de 70. J. Silvestre conquistou um ibope tremendo com O Céu é o Limite, de Salto. O Gaó, maestro Gaó, que foi também precursor de diversas orquestras, também de Salto. Salto é um celeiro de artistas na época. Então, transformar o teatro com o nome Palma de Ouro e agora é Anselmo Duarte, é interessante isso, né? Você não pode, em vida, dar nome para as pessoas que mereceriam em vida ter a sua homenagem, né? Mas Anselmo hoje tem o nome do Teatro Municipal da nossa cidade. E o senhor, com um olhar sensível para as questões sociais, implementou o CRAS e o CREAS. Como é que foi também esse momento? Que é muito útil no município, muito, né? Porque assim, aquela questão do Fundo Social de Solidariedade, que aliás muitas cidades ainda têm. Sim. Mas hoje em dia há toda uma legislação, tem o SUS e tem o SUAS, que preconiza os CRAS, os CREAS, que trabalha com todas as questões sociais. Eu inclusive extingui o Fundo Social de Solidariedade para valorizar exatamente o trabalho das assistentes sociais. Então foi outra conquista que hoje você tem todo o arcabouço social nos diversos bairros da cidade, a assistência para aqueles que mais precisam, né? Tem o centro de acolhimento dos moradores de rua, eles têm o espaço, né, para tomar o seu banho, para fazer a sua higienização e tudo lá no CREAS, né? Então, aqueles que passam pela cidade têm a sua orientação para voltar para as cidades de origem. A questão do morador de rua hoje é um problema muito sério, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, problema crônico. Ainda nas cidades menores você consegue resolver a partir do CRAS, do CREAS, né? Essa questão, né, Flávio? Sim. Mas outra conquista, então, que eu tenho uma grande alegria também na área do social. O senhor, como prefeito na época, fala para mim a importância da parceria com as entidades do terceiro setor, que foi uma coisa que o senhor entusiasma para isso daí. Porque sozinho a prefeitura, o poder público não tem condição de atuar, de fazer, de acontecer, né? Então, nós temos em diversas áreas, na APAI, lá em Salto tem a Sociedade Vicentina Frederico Ozanan, que cuida dos idosos.
Então é um braço que a gente tinha para trazer emendas para estas entidades, os surdos, os mudos. Eu tenho que dar um destaque para uma empresa da nossa cidade que nos dá muito orgulho, que é as Lojas 100. Aqui pode fazer propaganda, Claro, né? à vontade. Então deixa eu fazer. Eles não precisam de propaganda, À vontade, por favor. porque as Lojas 100 não precisam de propaganda. É uma das maiores varejistas Sim. do nosso estado, presente também no Rio, em Minas Gerais. Mas a família da Lavec, a Loja 100, começa na década de 50 de uma forma muito modesta, através de uma bicicletaria que cresceu e que se transformou. Inicialmente foi uma loja em Salto, depois foi em Indaiatuba, depois Itu. Hoje, muito mais de 200 lojas, 200 e tantas lojas nesses 3 estados. Mas eles, em parceria com eles, então foi o seu Natália da Lavec, que é um Sim. dos sócios fundadores, teve todo um apoio para os surdos, para os deficientes visuais da cidade. Então a prefeitura, com a ajuda de empresários, está presente, ajudando e presente, porque a prefeitura não tem esse braço para colher tudo. Então é uma experiência muito forte de apoiando com emendas parlamentares, com emendas de vereadores, para a gente estar presente no terceiro setor da nossa cidade. O senhor foi convidado, logo após os 2 mandatos como prefeito, pelo deputado Rogério Nogueira e o então nosso grande amigo ex-governador, o Rodrigo Garcia, a assumir o CDHU. Como é que foi? Flávio, desde 1900 Em Sorocaba, né? Foi. E ali são 48 Cidades de toda a região. Como é que foi esse momento aí? Outra experiência Saiu forte. 2 vezes prefeito e assumiu essa... Então, secretário municipal, Salto Itu, 8 anos. Vereador, 8 anos. Prefeito, 8 anos. Tudo muito rápido. Tudo na 8, vida. 8, 8, 8. Tudo 8, 8, 8. E tudo passa. Aí, então, deixo o meu mandato de 2012 e o Rodrigo Garcia, através do deputado Rogério, me convida. Foi uma experiência muito forte. Em Sorocaba, há um escritório regional do CDHU, e aí foi uma experiência com moradia. Moradia também de prédios e tal. Quantas obras, a alegria de participar junto com o governo do estado da entrega de casas, né, nessas 48 cidades que eu representava. E a habitação, que é um tema também era muito do meu coração, passa a ter, com esta experiência profissional, um aprendizado muito grande lá em Sorocaba. Grandes saudades do CDHU e daquela experiência, que também foi rápida, né? 2004 anos, em 2016, nova eleição, né, Flávio? É isso que eu ia entrar agora. 2016, o senhor novamente reeleito a prefeito de Salto, que também começou com grandes coisas aí. Governo federal investindo dinheiro, bastante coisa, educação. Como é que foi esse último mandato? Eu considero que aí, com a experiência dos 2 mandatos anteriores, né, eu posso dizer que a gente fez uma gestão bem vitoriosa, né? Eu queria lembrar o Centro de Educação e Cultura, que foi uma conquista lá junto ao governo federal. 15 milhões. 15 milhões. É uma escola técnica federal que nós conseguimos lá para a cidade de Salto, consolidada, ficava em frente à rodoviária de Salto. Nós conseguimos um terreno hoje no Central Park, e que tantos jovens que se formam no ensino técnico. Eu sou um fã muito grande, Flávio, do ensino técnico profissionalizante. Ter conseguido, então, esse trabalho junto com, primeiro com a deputada Aline Correia, Sim. e depois com o deputado federal Guilherme Mussi. Aí eu já estava no Partido Progressistas, né? E a gente conseguiu, então, toda essa articulação do terceiro mandato. Novas avenidas. Aí a gente completou as avenidas que faltavam para a modernização viária da nossa cidade. Salto hoje, eu posso dizer que dentro do limite possível de uma cidade que tem lá os seus 300 e tantos anos, não perde para outras cidades, não. Nós somos uma cidade moderna, com várias avenidas, uma cidade pujante e que é instância turística também, né?
Sim. E nós, com aqueles trabalhos lá atrás, que conseguimos transformar a cidade em instância turística, eu considero a Maria Fumaça, que liga Salto a Itu, uma vitória deste meu terceiro mandato também. Né? Que é o trem republicano? Trem republicano. Um trabalho que a gente fez com o prefeito Herculano, que também foi deputado federal, mas nós trabalhamos muito para consolidar, porque no turismo as coisas se unem. O potencial de uma cidade ajuda o potencial da outra cidade, né? Então, foi uma luta de muitos anos, consolidada nesse meu terceiro mandato. Foi a última entrega, praticamente, em dezembro de 2020. Foi uma emoção muito grande sair de Itu, nessa inauguração do trem republicano que está lá. Foi uma parceria público-privada, porque o poder público ele não tem essa vocação de ficar... tem que tocar saúde, educação, não tem que ficar tocando trem. Então nós fizemos uma parceria público-privada e ganhou a Serra Verde Express. Lá em Curitiba, Flávio, Curitiba tem uma ferrovia que percorre a Serra da Graciosa e que faz todo um trajeto lá. E nós abrimos e essa grande empresa, Serra Verde, ganhou a licitação e está lá fazendo um trabalho de consolidação do turismo nas duas cidades. No meu terceiro mandato também, aquele Parque das Lavras que nós começamos lá atrás. Seria o Parque da Ilha ou não? Parque da Ilha também, foram diversas obras. Depois você me fala sobre a implantação do Parque da Ilha. Vamos lá. Primeiro das Lavras. A gente tinha feito como secretário municipal o Parque da Usina de Lavras. Sim. A gente modernizou esse parque ao longo dos mandatos como prefeito, mas foi outra atacada, foi outra parceria público-privada. Sim. Apanhar esse parque e transferir para a iniciativa privada, fazer com que aquela pequena usina hidrelétrica que estava lá parada, nós não tínhamos mais a geração de energia, ele está lá como um patrimônio histórico. Pois nesse terceiro mandato, fizemos uma parceria público-privada e dentro de mais alguns anos, eu acredito que as obras devem começar, recebo a notícia que ainda nesse ano de 2024 começa a transformação daquele patrimônio todo numa geração de energia. Então a empresa que ganhou aquela licitação vai ganhar, vai fazer com que Lavras gere energia e a gente possa também ter os bônus dessa geração de energia para a cidade. Toda a vigilância, todo o trabalho de monitoria do parque vai ser bancado por essa empresa que ganhou. Você perguntou do Parque da Ilha. Sim. Como eu falei, Salto é uma cidade de muitos parques urbanos, por isso que o turismo... Cidade turística, né? Sim. E se você me perguntar quais são os pontos turísticos, são os parques. Inclusive o Parque da Rocha Mutunê, que a gente criou o parque lá como secretário, criou os dinossauros, foi no meu mandato, no meu primeiro mandato, no meu segundo mandato de prefeito, que nós transformamos aquela rocha com a presença dos bonecos lá, com os dinossauros, que está sendo aperfeiçoado pela gestão atual, mas tudo foi fruto lá atrás de todo um trabalho que nós começamos. Parque da Ilha, que você cita, é uma pequena ilha que nós temos ao lado do salto d'água que dá o nome da cidade. Nós negociamos com a EMAI a transformação desta ilha, que pertencia à empresa de energia. Conseguimos que ela transferisse para o município e passarelas suspensas, tem lá um museu para explicar toda a fauna e flora desta pequena ilha. Eu posso dizer que vamos fazer propaganda, aproveitando toda a audiência que entra no Brasil inteiro, essa emissora de TV, que vale a pena, então, né, você conhecer essa cidade. Bota lá no Google, Salto, e você vai ter a oportunidade de conhecer uma cidade turística, uma cidade prazerosa, que ainda carrega, né, toda esse calor do interior, mas que tem também, além da indústria ou do turismo, pontos muito agradáveis, muito prazerosos para serem visitados. Me fala um pouquinho sobre os seus esforços na obra da represa Ribeirão do Piraí. O grande problema que a gente tem hoje, se você me pergunta qual é água. Salto, Itu,
nós temos um grande problema crônico de falta d'água. E esta represa também começou num trabalho no meu primeiro mandato de vereador, consolidado no segundo mandato, e depois dos mandatos subsequentes formaram o consórcio do Ribeirão Piraí, e temos agora... O senhor foi presidente 3 vezes. 3 vezes o consórcio. Tá. E a alegria de ter agora as obras do governador Tarcísio de Freitas. Acredito que nos próximos meses deve estar fazendo a inauguração da pedra fundamental. Para fazer uma obra desta envergadura, foram muitos e muitos anos, licenciamentos ambientais, mas está tudo pronto, com recursos federais obtidos lá com a deputada Aline em 2010. Inicialmente foram na faixa de 60 milhões, agora com o deputado Rogério conseguindo mais recursos, nós podemos dizer que nós temos toda a oportunidade de transformar uma área enorme, uma área enorme entre Salto, Itu e Salto, que vai ter essa grande reservatório de água para prover essa falta crônica de água que nós temos. A represa do Ribeirão Piraí será a solução hídrica, tanto para Salto quanto para a cidade de Itu e Indaiatuba também. Sim. Que pese em Indaiatuba ter suas reservas, mas nós temos este suporte muito grande com a represa do Ribeirão Piraí, que deve ficar pronta em 2, 3 anos no máximo, resolvendo esse problema crônico de água na nossa região. Prefeito, o senhor, como um grande visionário, sentiu o desejo e a vontade de transferir o prédio da prefeitura para um prédio amplo, maior, porque sabe que a cidade está crescendo e tem potencial. Como foi esse sentimento, esse momento, de falar, vou mudar o prédio para um lugar mais amplo, maior, e o porquê? Salto tinha o seu paço municipal, a prefeitura, há muitos anos, na Rua 9 de Julho, 1053. É um prédio modesto e acanhado. Nós tínhamos uma faculdade, que era a Faculdade Santana, que ocupava um prédio público, e por umas questões jurídicas, eles precisaram deixar o local. Como o prédio era municipal, ficou esta grande interrogação: o que fazemos, né, já que tínhamos a faculdade, muitos alunos que iam para lá, como aproveitar da melhor forma possível este espaço. E foi aí o insight de levar a prefeitura lá para aquele local. A prefeitura de Salto hoje ocupa então um prédio amplo, que tem uma questão histórica muito grande, que era para ser nas origens, lá em 1960, Flávio, era para ser um colégio de formação de padres, uma ordem sacerdotal, que aliás está presente ainda em Pirapora, a ordem premonstratense, e eles tinham esse sonho de fazer um colégio lá, isso na década de 60. Por muitos anos buscou-se uma vocação para aquele espaço, é aí que a Faculdade de Santana foi para lá e usou aquele espaço. Com a saída da Santana, então, hoje nós temos aquilo que era para ser um grande colégio de formação sacerdotal e que virou também uma faculdade, hoje continua a sua missão com o Paço Municipal. Belíssimo, um prédio amplo, onde há a possibilidade de levar todas as secretarias municipais naquele espaço. E aquele onde era a prefeitura antigamente, da cidade, passou a ser o SAI, o Serviço de Água e Esgoto da nossa cidade, hoje está lá na prefeitura. Então, é o aproveitamento de espaços municipais, dando novas roupagens e uma nova significação. Prefeito, o senhor desde 2021 está à frente da superintendência da FIEC. Fala um pouquinho sobre a FIEC. Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura. Eu saio da prefeitura em 2021. O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, me convida então para um novo desafio. A vida é composta de desafios há muitos anos na minha vida. Gerir essa escola técnica, que tem uma história na cidade de Indaiatuba, uma história em toda a região, na formação técnica dos nossos jovens. E eu tenho uma alegria muito grande, hoje, em fevereiro de 2024, de estar nesta escola que teve tanta história na formação da nossa juventude.
Flávio, é então muito prazeroso para mim estar lá. Nós fizemos uma união de 2 unidades. Havia uma unidade da FIEC no centro da cidade, hoje está toda no Parque Ecológico de Indaiatuba. Transformamos aquilo que era só Indaiatuba, hoje a FIEC está presente em 31 cidades de toda a nossa região. É muito significativo para mim estar hoje contribuindo com esta missão lá da FIEC com o ensino técnico. Eu sou entusiasta, tudo bem, Sim. A formação universitária é importante, mas a formação técnica para os nossos jovens, ela tem uma riqueza muito grande, porque ela é a cutucada inicial para a vida profissional. Eu, por exemplo, lá nas minhas origens, sempre estudei em escolas governamentais, escolas públicas, mas foi o ensino técnico que deflagrou, foi um técnico em administração de empresas que deflagrou para eu começar uma trajetória numa faculdade de administração e ter todas as oportunidades que tive. A FIEC hoje tem 21 cursos técnicos profissionalizantes, começou com o curso de mecânica em 1985, depois veio o curso de enfermagem, química, hoje tem uma atuação na área de informática, na área de administração, também na área de design de interiores, edificações, gastronomia, alimentação e agora com esta questão de estar além do território de Indaiatuba. É o momento atual da minha vida, a volta às origens, né, como professor, voltando na convivência diária com os alunos, com os professores. Muito especial esse momento da minha vida. Geraldo Garcia, estamos chegando no final do nosso programa. Uma honra em tê-lo aqui, prazer imensamente. A Com Brasil TV e o programa Com Brasil Business está com a porta aberta sempre. Eu deixo agora para você, para o senhor, a câmera disponível. Se o senhor falar o que o senhor quiser, deixar a mensagem final aí, fica à vontade, pode falar. Primeiro sobre a TV comunitária. Eu acredito muito na missão das TVs comunitárias, que é uma forma da gente chegar nas regiões, nos estados todos do Brasil. Eu participei, dentro da minha caminhada toda, também numa rádio comunitária, numa TV educativa. Então, primeiro, um agradecimento muito grande de ter essa oportunidade, tantos entrevistados aqui por você, e ter a honra de estar sentado nessa poltrona. E agradecer porque, quem sabe, através desses testemunhos todos do Esta é a Minha Vida, quem sabe alguém assistindo aqui não tem um insight. Pô, se ele conseguiu, por que não eu posso conseguir também? Tudo vem de um convite, tudo vem de um insight. Quem sabe não é a partir deste momento que você está assistindo que você também não possa ter essa questão de partir para um desafio de estar na vida pública. Eu jamais imaginei um dia estar prefeito, um dia estar vereador, um dia estar na vida pública de uma forma geral. E foi através de um convite que isto tudo aconteceu. Então, se eu puder dar um toque para você, não tenha medo, encare. Hoje a política virou uma questão muito difícil, né? As pessoas não têm coragem. Pô, eu vou me meter nisso. Você lacrado pelas redes sociais, que mudou muito hoje também, Sim. né? Então eu vou ser lacrado nas redes sociais. Não tenha medo. Vá, encare, seja uma liderança na sua comunidade, busque uma bandeira, busque uma causa e vá à luta, faça o seu melhor pela sua comunidade, pela sua região. Eu acho que o Brasil tão grande, né? Mas é na cidade, são dos nossos pequenos territórios que as coisas acontecem. Então, muito obrigado, Flávio. Continue essa sua missão, a missão da TV comunitária, para que a gente possa, através de programas como o seu, levar mensagens positivas, prazerosas para as pessoas. Então, muito obrigado. Deus lhe pague por esse convite generoso. Amém. Muito obrigado. Valeu, então. É isso aí. Obrigado, Valeu, meu irmão. obrigado. Valeu. Você acabou de ver Geraldo Garcia, prefeito por 3 vezes, secretário de Cultura, de Turismo, diretor do CDHU, muito mais. Estava numa empresa, recebeu uma ligação,
é o network, é a amizade, é o relacionamento. Faça um bom trabalho, faça um bom negócio, que alguém vai lembrar de ti. É isso aí, fique conosco com o Brasil Business, sempre com você. Tchau, tchau, até a próxima. Brasil Business, com Flávio Navarro. Tem um ditado que diz que o barato sai caro, mas aqui no Gubela Grill, o barato é sinônimo de uma boa refeição. E por que eu falo isso? Porque eles têm preço baixo e aquele custo-benefício que você encontra só aqui na região da Consolação. Então, vamos conhecer. Todo o buffet é incluso aqui no Gubela Grill. Dá uma olhadinha aí, olha. A parte de salada são 30 opções, tem os pratos quentes, mais 30 opções e também o churrasco na brasa. Olha que delícia, picanha, maminha, alcatra, baby beef e muito mais, tudo incluso. E no final, a cereja do bolo é o buffet de sobremesas feitas na casa. E em cima, na parte superior, você tem um amplo salão com bastante lugar, muito conforto para o seu almoço. Venha conhecer o Gubela Grill aqui na rua Doc Lobo, número 593, entre a Paulista e a Santos, o melhor custo-benefício da região da Consolação.